Amém, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Podeis assentar-se. Mateus 7, versos 13 e 14. Mateus 7, versos 13 e 14. Leiamos a santa palavra de Deus. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. O tema que nós vamos meditar, com base neste texto, é os dois caminhos, que tem a ver com perspectivas de vida, que tem a ver com concepções intelectualizadas, acadêmicas, acerca da vida e acerca de Deus, que tem a ver com vida comportamental. Os dois caminhos. Pai amado, Deus Santo, nós te exaltamos mais uma vez, porque entendemos que Tu és Deus, o nosso Deus. Estamos curvados diante do Senhor, porque entendemos que o Senhor está acima de nós, curvados em nível de entendimento, em nível de alma diante do Senhor. Pai, que Tu venhas em nome de Jesus trazer a cada um que aqui está uma palavra de vida. Em o nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém. Irmãos e irmãs, penso que todos vocês sabem que Jesus aqui tem o intuito de destacar compreensões acerca da vida, perspectivas acerca da vida. Quando Jesus usa a linguagem dos caminhos, vocês sabem que caminhos conduzem a destinos, caminhos possuem indicações que facilitam a chegada aos destinos. Jesus nos apresenta dois caminhos que, na perspectiva da responsabilidade humana, determina onde uma pessoa vai estar no pós-morte. Em outras palavras, que determina a existencialidade de uma pessoa na eternidade. Esses caminhos vão determinar, em sendo vividos, o destino eterno de muitas pessoas. Inicialmente, Jesus ressalta quais são esses caminhos. Jesus destaca quais são esses caminhos. Um caminho, de acordo com Jesus, que conduz à perdição,
caminho que tem a ver com uma vida antagônica à proposta de vida indicada por Deus, caminho que tem a ver com uma vida que não é compatível com a vida do Evangelho. O outro caminho é o caminho que conduz à vida. Jesus, então, destaca duas alternativas, dois caminhos, duas portas, duas indicações que podem conduzir o homem à condenação eterna ou à vida eterna. Depois de Jesus ressaltar quais são esses caminhos, Jesus vai dizer o que é cada caminho. Acerca do caminho que conduz à perdição, Jesus diz: é espaçoso. E o que Jesus quis ressaltar, dizer, quando diz que o caminho que conduz à perdição é espaçoso? Eu vou destacar aqui pelo menos três possibilidades. A primeira é que esse caminho é o caminho mais fácil. É o caminho que apetece a alma humana. Na linguagem de Jesus, é o que se opõe a Jesus. É o caminho que Jesus não caminhou. É o caminho mais fácil. É o caminho que não possui espinhos, dificuldades. É o caminho que conduz o homem na direção oposta de Jesus. É o caminho mais fácil, por isso espaçoso. Nós sabemos que as pessoas tendem a optarem pelo caminho mais fácil, porque as pessoas não se imaginam, porque não gostam de passar por dificuldades, de pisar em espinhos, de encontrarem-se com as tempestades da vida, com as dificuldades da vida. Que estão associadas à caminhada do Evangelho. É o caminho mais fácil. O caminho que Jesus não caminhou. O caminho que Jesus não andou. O caminho que Jesus nunca pisou. É o caminho oposto ao caminho que Jesus viveu, ao caminho que Jesus andou. E por que é mais fácil? Porque enche a alma humana do que a alma humana deseja ser cheia. Faz com que a alma humana não tenha compromisso com a verdade do Evangelho, com a verdade de Deus. É o caminho que não define obrigações, que não possui regras, as regras de Deus.
é o caminho mais fácil. Mas ainda, nós podemos dizer que é o caminho que aceita tudo como sendo verdade. É o caminho que aceita tudo como sendo verdade. É o caminho que enaltece a subjetividade humana. É o caminho que enaltece o que o homem pensa acerca de si e acerca de Deus. Nós vivemos na pós-modernidade. Isto é, na época em que a subjetividade humana é enaltecida. As compreensões que cada pessoa humana tem acerca de si e acerca da vida. Por isso, diz a pós-modernidade, não existem verdades absolutas, porque a verdade deve ser definida a partir da compreensão de cada pessoa. O caminho espaçoso é o caminho que aceita tudo como sendo verdade. É o caminho que diz que a pessoa humana pode cultuar o seu próprio corpo. Nós vivemos na sociedade do hedonismo, do culto ao corpo. As pessoas estão rendidas ao corpo. Quantas academias, quantas clínicas de estéticas. Vamos cultuar o corpo, vamos nos render ao corpo. E está tudo certo, porque esse caminho é o caminho que aceita tudo como sendo verdade. Se você entende que você tem que viver em função do seu corpo, em função da sua estética, viva. É o caminho do materialismo. Hoje nós vivemos na sociedade dos materialismos, uma sociedade materialista, que ambiciona o materialismo, as coisas, os bens, os recursos, as posses. Se você vive em função das coisas, em função das posses, em função dos bens, está tudo certo. Seu corpo é o seu Deus, ou os seus bens. Cada um vive de acordo com o que pensa, de acordo com o que acha, de acordo com o que entende ser o correto, ser o ideal. É o caminho espaçoso que subverte a verdade de Deus, que neutraliza a verdade de Deus acerca do corpo. O corpo não é para ser cultuado, o corpo não é para ser visto como um Deus, como uma entidade superior que deve ser cultuada e que deve ser enaltecida. O corpo foi dado por Deus com a finalidade de exaltar a Deus, engrandecer a Deus. Os bens não devem ser cultuados, enaltecidos, porque Deus concedeu a cada pessoa humana bens, recursos, com a finalidade de exaltar o seu nome, glorificar o seu nome, fazer com que Deus seja reconhecido como provedor, como sustentador. Mas hoje as pessoas podem viver de acordo com a sua visão interna, de acordo com a compreensão interna que cada pessoa passa a ter acerca de Deus e acerca da vida. Esse é o caminho espaçoso que aceita tudo, que enxerga a possibilidade de se viver tudo em nome de Deus, mesmo Deus condenando, e ter Deus como Salvador. Mas ainda, é o caminho espaçoso, porque nega o certo em nome do errado.
Vamos dizer não à verdade de Deus, vamos negar que Deus existe, vamos negar que Jesus é Salvador, vamos dizer não à proposta de vida do Evangelho, e vamos dizer que esta compreensão que se tem há anos de Deus e do Evangelho não tem nada a ver com Deus. Nós vivemos no contexto da negação da verdade. No que diz respeito à sociedade, o homem pós-moderno tenta a todo custo negar a verdade de Deus, a verdade que Deus definiu para ser vivida no que diz respeito à vida comportamental de cada pessoa. E aí eu podia destacar aqui algumas coisas. Por exemplo, Deus diz que nós temos que amar uns aos outros, e que o mal deve ser pagado com bem. Com isso, Deus está dizendo que a vingança não cabe no estilo de vida de quem vive em nome do Evangelho. Mas hoje se entende de que se deve pagar o mal com o mal, se deve vingar, se deve se insurgir com ódio contra os promotores da maldade, e não com amor, e não com ternura, e não com bondade, como Jesus sempre fez. Vamos subverter as coisas, vamos mudar as coisas, vamos negar a verdade do Evangelho no que diz respeito à vida. Isto é, vamos dizer que o caminho não é o caminho da justiça, mas o caminho da injustiça. Vamos dizer que o caminho não é o caminho do compromisso com a verdade de Deus, mas o compromisso com a verdade da pessoa humana, porque cada pessoa carrega dentro de si uma verdade, uma compreensão acerca da vida, uma hermenêutica, uma percepção acerca da vida. E o certo é viver de acordo com esta percepção, com esta hermenêutica, com essa interpretação que cada um passa a ter da vida, porque cada um enxerga a vida como cada um é, e cada um tem que viver a vida a partir da compreensão que cada um tem da vida. E o outro não tem nada a ver com isso. Meu mundo é meu mundo, meu quadrado é o meu quadrado, minha vida é minha vida. É o caminho espaçoso, é o caminho que subverte a verdade de Deus, é o caminho que diz a verdade que não é verdade, é o caminho que põe na verdade falsificações, é o caminho que introjeta na verdade falsificações, é o caminho espaçoso, é o caminho mais fácil, é o caminho das complicações, porque a vida vivida de acordo com o caminho espaçoso torna-se uma vida complicada. Eu ouso dizer que não tem a ver só com perdição eterna, tem a ver com perdição física na ambiência física do hoje. Porque quem adota um caminho mais fácil, por exemplo, do roubo, do descompromisso, vai se perder, vai se complicar. Esse caminho mais fácil, espaçoso, que nega a verdade e que diz que a verdade é definida a partir do outro, conduz à perdição não só eterna, mas à perdição em uma ambiência física. Porque quem passa a entender que não deve se envolver sexualmente a partir do casamento, passa a se envolver com todos, e contrai uma doença sexualmente transmissível. O caminho espaçoso é o caminho das perdições, é o caminho das encruzilhadas, dos encarceramentos, das cadeias, das prisões, porque encarcera nos vícios, encarcera pessoas em um estilo de vida totalmente oposto ao estilo de vida que, por conseguinte, traz benefícios à pessoa.
Quantos jovens optam pelo caminho mais fácil? Pela negação da verdade, pela compreensão que passa a ter da vida, isto é, optam, em síntese, por não trabalhar, mas por roubar. Caminho mais fácil, aspas, porque na verdade é o mais difícil. E por que é mais difícil? Porque conduz à perdição. Conduz à perdição, conduz à condenação. Se nós formos tentar entender a vida sob a ótica dos caminhos, nós vamos entender que tanto na perspectiva da vida física, quanto na perspectiva da vida espiritual, o caminho espaçoso é o caminho que conduz à perdição, porque é o caminho mais fácil. É o caminho que aparentemente não estabelece complicações, mas é um caminho de complicações. É um caminho que amarra pessoas no mundo das coisas tenebrosas. Quando Jesus diz, existem dois caminhos, Jesus está pensando, penso eu, não só no resultado final, no pós-morte, mas está pensando na caminhada, na trajetória, que antecipa a morte. Há caminhos que cheiram morte, mas aparentam vida, diz Jesus. O caminho mais fácil não é o caminho mais fácil, é o caminho mais difícil. O caminho que Jesus vai chamar de caminho que conduz à vida. O caminho que se opõe ao caminho que conduz à morte. A agenda do caminho que conduz à morte estabelece o que o homem, em sua condição de ser pecador, deseja. Por isso conduz à morte. Mas o caminho que conduz à vida possui uma agenda que põe os desejos do homem, mormente pecaminosos, no chão. Porque o caminho que conduz à vida é o caminho dos apertos. Não é o caminho dos espaços agigantados, das portas agigantadas. É o caminho dos apertos, dos estreitos, apinhados de espinhos. A ausência de rosas e a presença constante de espinhos. Esse caminho que chama o homem à consciência de que na vida não há espaço para se adotar o ódio, a vingança, os descompromissos. É o caminho que nas entrelinhas nos induz, nos impulsiona a pessoa bendita de Jesus, porque Jesus é esse caminho. Jesus disse acerca de si, João 14, verso 6, eu sou o caminho.
O caminho que conduz à vida, em síntese, é Jesus. O caminho que conduz à morte, que tem uma porta espaçosa, é o mundo com todos os seus banquetes. É a pessoa humana rendida ao pecado, encarcerada no pecado. Mas o caminho que conduz à vida é Jesus, que se opõe ao mundo, aos banquetes mundanos, às filosofias mundanas, que diz ao homem que vive rendido ao seu corpo, hedonista, isto é, que cultua o seu corpo, negue a si mesmo, abra mão da sua vida, negligencie a sua vida por amor a mim. Não significa deixar de viver, significa ter Jesus como a primazia, como centro, como alvo, como meta. O caminho que conduz à vida é Jesus. E aqui eu devo destacar que nesse caminho não há espaço para a pessoa humana que se vê acima de tudo e de todos. Porque nesse caminho a chamada é: volte-se a Deus, volte-se a Jesus. É a chamada da crucifixão do eu. No caminho do mundo, que é espaçoso, a chamada é a chamada da satisfação humana, é a chamada dos antropocentrismos. Este caminho conduz à perdição. No caminho que é Jesus, que conduz à vida, a chamada é a chamada vida cristocêntrica, que enaltece a Jesus, que vive de acordo com Jesus, que se rende a Jesus, que ama Jesus. Em síntese, Jesus vai dizer qual o resultado dos caminhantes dos dois caminhos. Primeiro, Jesus diz que os que caminham pelo caminho que conduz à perdição, espaçoso, que aceita tudo, mais fácil, que nega a verdade, são muitos. São muitos. Portanto, Jesus está dizendo: os que optam pelo caminho espaçoso, o número é maior. Muitos estão caminhando na direção da condenação eterna, e por estarem caminhando na direção da condenação eterna, estão vivendo na existência condenados. Estão vivendo na existência em cárceres existenciais. Gente que não ama mais, gente que não sonha mais, gente que não tem mais prazer, porque está caminhando no caminho que conduz à perdição, no caminho da obscuridade, no caminho da cegueira, que não consegue enxergar nada além do que conduz à perdição. São muitos. Os carnavais estão apinhados, as boates estão apinhadas, o mundo dos negócios escusos está apinhado, o mundo da promiscuidade está apinhado, o mundo dos que subvertem a verdade de Deus está apinhado, o mundo dos que cultuam o corpo está apinhado, o mundo dos que vivem em nome do material, das coisas, dos bens, está apinhado. Apinhado de quê? De pessoas. Gente que está andando
na direção da condenação eterna. Mas Jesus diz que o caminho que conduz à vida possui poucas pessoas caminhando, ou poucos caminhantes. A razão aqui, dentro da perspectiva da responsabilidade humana, dentro da perspectiva da caminhada existencial do homem, em síntese eu não vou negar a mim mesmo, eu não vou viver em nome do reino de Deus, eu não vou viver em nome de Jesus, eu não vou viver rendido a Jesus, eu não vou abrir mão da minha vida, eu não vou abrir mão das minhas coisas, eu não vou abrir mão de mim, eu não vou abrir mão do mundo. Esta é a razão de poucos caminhando nesse caminho que conduz à vida, porque ninguém quer negar os seus desejos. Se eu desejo ter um relacionamento extraconjugal, eu vou ter. Então, o melhor caminho é o caminho espaçoso. Se eu desejo ser corrupto nos negócios que eu estabeleço com os outros, o melhor caminho é o caminho espaçoso. Se eu desejo, quando sou machucado, machucar e não amar, o melhor caminho é o caminho espaçoso. O caminho que me diz que eu posso tudo, que eu tenho que agir de acordo com a minha cabeça, de acordo com a minha perspectiva, e não de acordo com a perspectiva do reino de Deus. Daí a razão deste caminho que conduz à perdição está apinhado de pessoas, de caminhantes, de errantes. O caminho que conduz à vida é estreito, nos chama a responsabilidade, nos chama ao compromisso com Deus, nos chama a uma vivência de submissão às normas de Deus, nos chama a uma vida de extrema vida voltada a Deus, nos chama a devolvermos o que Deus nos deu a Deus, nos chama a ter uma consciência desapegada das coisas, nos chama a entender que aqui nós caminhamos, mas o caminho que muitos não enxergam, que muitos não entendem, que de fato nós caminhamos, é o caminho que nos conduz ao céu, que é odiado, que é negado por muitos, que é marginalizado por muitos, e por conseguinte somos odiados, porque quem não caminha nesse caminho, mas no outro, que é o caminho espaçoso que conduz à perdição, passa a não compreender quem adota esse estilo de vida que Jesus chama de estreito, de justiça, de honestidade, de fidelidade, de compromisso com Deus. Enquanto todos estão no descompromisso com Deus, poucos estão no compromisso com Deus, e isso arranca de quem não tem compromisso com Deus um sentimento de ódio, porque está em uma realidade que o impossibilita compreender qual é o verdadeiro caminho. A pergunta é: em que caminho você tem caminhado? Qual é a direção de vida que você tem adotado? Qual tem sido a sua perspectiva de vida? A sua noção de vida? A sua compreensão de vida? A sua visão da vida? É mais fácil adotar o que é mais fácil? O que a sociedade chama de fácil, mas que é sujo, que é escuso, que é repugnante diante de Deus? Ou adotar o que a sociedade chama de agir idiota, mas Deus chama de correto? O que a sociedade chama de retrógrada, e Deus chama
de atualíssimo. Nós devemos caminhar no caminho que Jesus caminhou, no caminho que só tem uma visão: Deus, o reino de Deus, o céu. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, nosso Deus Redentor, e que nós possamos viver no caminho que conduz à vida, isto é, Jesus. Basta compreendermos uma única coisa: Jesus nos basta, é o suficiente, nada mais que o caminho do mundo apresenta é suficiente. Jesus é suficiente. Pai amado, nós te exaltamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é bondoso para conosco. Pedimos, meu Pai, que tu venhas em nome de Jesus nos firmar no caminho que conduz à vida, isto é, Jesus. Que as propostas do caminho espaçoso, que é mais fácil, que tenta subverter a verdade do Senhor, que tenta dizer acerca do Senhor o que o Senhor nunca diz, nós possamos descartar esse caminho, que nós possamos viver de acordo com Jesus, fundados em Jesus, entendendo-nos que Jesus é o caminho. Não só o caminho, é a verdade, é a transparência em pessoa. Não há falsificações em Jesus, não há enganos em Jesus, porque Jesus é a verdade, é a transparência, é o que é, não precisa dizer o que é, porque já é o que é a vida eterna, que proporciona vivência marcada por uma integridade na vida física, por ser Deus. Abençoe cada irmão, cada irmã que aqui está, em nome de Jesus. Que tu possas, em nome de Jesus, conduzir-nos em paz à nossa casa, e que o caminho que conduz-nos ao céu, ou seja, Jesus, seja o nosso caminho, hoje, amanhã e até o último dia da nossa existência. Amém.